Olá! Hoje iremos conversar um pouco a respeito do ensino das artes visuais dentro do componente curricular arte. Mas, em primeiro lugar, é importante discutirmos a abrangência do termo artes visuais, ou seja, todo objeto artístico que propicie o pensamento visual. Mas pensamento visual, o que é o pensamento visual? Pensamos o seguinte: dentro de um objeto artístico, quando ele instiga a visualidade, o que nós conseguimos ver dela, ou seja, a imagem. Se pensarmos na fotografia, na pintura, no desenho, por exemplo, são muito fáceis de perceber essa visualidade, porque é através da imagem. Mas existem algumas outras formas mais complexas, como o cinema, como a instalação, a web art, por exemplo, que utilizam múltiplos recursos, como o recurso sonoro, da representação, entre outros. Ou seja, recursos compostos. E nesse caso, a visualidade vai estar na imagem em movimento, certo? Então podemos compreender que o objeto das artes visuais são as obras que proporcionam um estímulo visual. Mas não é só ver, nós podemos ter o toque, etc e tal. Mas o que instiga mesmo no pensamento é a visualidade. Exemplos das artes visuais: desenho, pintura, instalação, arquitetura, animação, escultura e uma gama de outras modalidades artísticas que podem, na contemporaneidade, ser misturadas, ok? E como trabalhar então com as imagens na sala de aula? Primeiro, nós temos que levar em conta dois aspectos, ou seja, os dois eixos norteadores do ensino da arte. O primeiro deles é o eixo cultural. Ele refere-se ao contexto cultural, histórico e geográfico daquela obra, ou seja, da onde é esse artista, se é homem, se é mulher, se é da atualidade, se é antigamente, se ele está localizado aqui no Brasil, no Paraná ou no exterior. É muito importante a gente compreender esse aspecto cultural para que a gente possa perceber como essa obra, em que contexto a obra foi produzida. O segundo eixo refere-se à especificidade da linguagem visual. No caso, ao que vocês já devem ter lido aqui no nosso caderno, os aspectos referentes das artes visuais, a cor, a linha, a textura, etc. Então, como esses elementos compõem a obra? Se é na fotografia, se é na pintura, se é na instalação, como esses elementos se comportam dentro da obra. Então isso é muito importante que a gente trabalhe com os dois eixos de forma simultânea. É claro que em alguns momentos a gente vai pender mais para um deles, porque não tem como trabalhar os dois todo o tempo. Mas não é possível a gente trabalhar só um deles. Não me interessa trabalhar com uma obra só referencial da cor. Se eu não sei quem foi o artista que fez, em que época, então eu tenho que sempre mesclar informações dos dois eixos, certo? Então, outra questão que a gente tem que abordar, e é muito importante a gente levar em conta, são os três aspectos metodológicos que nós temos para o ensino da arte, que é a apreciação, execução e criação. E o que é apreciação? Apreciar uma obra é o contato que a criança ou qualquer pessoa tem com o objeto artístico. Então é o ato de olhar, refletir, analisar, pensar a respeito daquele objeto artístico. Então é o contato. Não é só gostei ou não gostei, mas o que essa obra me remete. E como eu posso trabalhar então com a apreciação? Através do contato com a obra, seja no museu, seja na rua, seja próprio trabalho das crianças, ou em jogos que eu proponho com imagens, ou com a leitura de imagem. A leitura de imagem é uma metodologia que a gente usa para se apropriar mais dessa imagem. Existem diferentes autores com diferentes formas de leitura de imagem. Nós encaminhamos, temos um exemplo dentro do caderno do material Museu na Escola, que posteriormente eu vou mostrar a vocês, onde nós indicamos uma metodologia de leitura de imagem. Nela, nós temos um passo a passo, onde nós podemos discutir com o aluno algo que vai além do gostar ou não gostar. Por exemplo, apresentar a imagem para a criança é muito importante que essa imagem, primeiro, esteja uma boa resolução, que seja uma imagem com cores boas, que seja fiel ao original, certo? Então, nesse caso aqui, é uma obra do Museu na Escola, o material que vocês têm na escola.
apresenta e pergunta para a criança o que ela está vendo. Importante, não é um roteiro que sempre você vai falar da mesma forma, porque senão também cada vez que pegar uma imagem vai dizer, ah, não, tudo aquilo de novo. Não, você vai sempre de uma forma criativa, mas induzir a criança à observação daquela imagem. Então o que vocês estão vendo aqui? Deixar que a criança fale livremente sobre o que ela está vendo, certo? Então, no caso aqui, o que nós estamos vendo nessa imagem? É uma paisagem noturna, onde nós vemos estrelas, vemos uma planta, vemos um lobo, enfim. A criança vai te dizer tudo isso, certo? E nós vamos perguntar, mas do que será que é feita essa imagem? Ela vai dizer, é uma fotografia? Será que é? É uma pintura? Então, que cores que tem? Nós vamos instigando para que ela veja. E o que será que está acontecendo nessa imagem? Ah, a criança, como ela gosta de contar para a gente as coisas, ela vai dizer, ah, esse lobo está fugindo, enfim, vai criar uma história. O que é importante nisso? O importante quando a gente trabalha com a imagem ela não tem um certo ou errado, porque a leitura da imagem é individual, vai depender do conhecimento que cada um tem e da imaginação. Então, claro, existem alguns dados que são objetivos. No caso, esta obra aqui, esta obra é uma gravura, é uma litogravura. Então ela não é uma fotografia, ela não é uma escultura, isso é objetivo. Agora, o que o lobo está fazendo, o que deixa de fazer, é algo subjetivo. Então, no momento da leitura de imagem, nós vamos trabalhar com dados objetivos e subjetivos. É nesse momento que o professor vai poder fazer com que a criança tenha voz. É aquele momento que ela vai falar o que ela acha livremente daquela obra, né? E com esse diálogo, com a conversa entre os demais, a criança vai construindo conceitos acerca daquela obra. Então é muito importante esse momento, porque é o momento que a criança tem voz. É o momento que ela fala livremente sobre o que ela pensa a respeito daquela obra. No segundo momento, o professor vai falar a respeito da obra. Daí sim, ele vai nos contar quem é o artista, de que época é, qual é a técnica, explicar, se for uma técnica que a criança ainda não tenha domínio, não tenha conhecimento, explicar que técnica é, que materiais que utiliza e assim por diante. Então, a leitura de imagem, ela é uma forma de ampliar esse repertório da criança, certo? Então, a leitura de imagem é uma metodologia para ser utilizada na apreciação. Então, agora vamos falar um pouquinho a respeito da execução. Então, a execução é o momento em que os alunos vão conhecer os elementos da linguagem visual, no caso, né? A linha, o ponto, e vão trabalhar com os materiais dos objetos artísticos, por exemplo, pintura, com a modelagem. Então, é um momento de experimentação. É um momento onde o aluno vai se aproximar dessa linguagem, ele vai experimentar, ele vai ver as possibilidades que aquele material, aquele instrumento proporciona. Então é um momento mesmo de ele reconhecer, conhecer e brincar, enfim, trabalhar com o material que tem. Isso a gente pode fazer através da experimentação com as técnicas, a gente pode fazer através de jogos, através de exercícios de composição, e que então ele vai poder experimentar as técnicas e os materiais que estiverem à disposição. E a criação, então? A criação, na verdade, é onde os alunos vão utilizar todos os conhecimentos que foram desenvolvidos em diferentes aulas, lá na apreciação, lá na execução. Então ele já aprendeu a usar determinada técnica, ele já viu alguns artistas que utilizam aquela técnica, já percebeu a referência, como que se utiliza, já explorou aquela técnica para ver quais são as formas de uso, o que ele pode fazer e o que o material não permite. E daí na criação, ele vai, a partir de uma problematização que o professor vai apresentar, ele vai criar um novo objeto artístico. Esse novo objeto artístico não tem que se parecer com a obra que o professor trabalhou. Não é uma cópia desse trabalho, e sim um novo objeto artístico que se relacione ou não com esta obra que proporcionou todo esse estudo. Então isso vai depender do planejamento do professor e da problematização que o professor lançar para que os alunos então respondam a essa demanda. Então agora vamos conversar um pouquinho a respeito da avaliação. Quando e como deve acontecer a avaliação em arte? Né? A avaliação em arte e em artes visuais, da mesma forma que as demais áreas artísticas, ela é processual.
né? Ela deve explicitar cada etapa e cada conquista do aluno. E ela deve comportar os significados daquele trabalho para a criança. Então o professor tem que estar atento, quando ele faz uma avaliação em arte, ele tem que compreender o processo criativo do aluno, o desenvolvimento do aluno. Que muitas vezes, se a gente for, principalmente nas artes visuais, se ater apenas ao resultado final, muitas vezes esse aluno ele já apresenta uma facilidade em desenvolver desenhos, pinturas, e ele não tem, de repente, um desenvolvimento. Então, essa avaliação deve ser individual. Analisar como o aluno começou o ano, como ele vem se desenvolvendo e como ele terminou. Muitas vezes nós vamos ter um desenvolvimento maior num aluno que inicia em déficit, ele apresenta um desenvolvimento, no final do ano ele está com um trabalho bem mais vigoroso, mais forte, mais correspondente àquilo que se esperava, do que muitas vezes um aluno que estaciona. Então essa avaliação, ela deve então levar em conta esse desenvolvimento. Uma questão muito importante é a coerência à proposta lançada. Muitas vezes o aluno acaba fazendo um trabalho lindo, tem uma resolução muito boa, tem um domínio técnico grande, mas não é coerente à proposta que o professor fez. Então só porque é um desenho que está equilibrado, um desenho lindo, maravilhoso, não. Ele tem que ter relação com aquela proposta que está sendo lançada pelo professor. Muitas vezes a gente pensa equivocadamente, é arte, então vamos deixar acontecer. Não. Dentro desse planejamento do professor, ele há os critérios de avaliação. Então ele sabe exatamente o que ele está esperando quando ele propõe determinado trabalho. Então isso que tem que ser levado em conta. É importante também que o aluno participe dessa avaliação, que ele perceba o seu próprio desenvolvimento, que ele possa também discutir, refletir sobre a sua produção e a produção dos colegas. O outro fator importante da avaliação é que cada situação de aprendizagem gera uma avaliação e, em consequência, uma análise e uma reprogramação desse planejamento. Muitas vezes a gente não consegue atingir o objetivo que a gente esperava. Então, com a avaliação a gente consegue perceber isso e então demanda do professor um novo planejamento, para que ele veja qual é a forma com que ele vai, então, atingir o objetivo inicial, certo? E quais são, então, os instrumentos de avaliação dentro das artes visuais? As próprias produções dos alunos. Então, são os desenhos, as produções, dentro dos jogos, quando a gente trabalha com jogos visuais, o desenvolvimento desse jogo, a reflexão, os textos, enfim, a produção do aluno dentro do trabalho de arte. Então não é uma prova que eu vou fazer, é a própria produção do aluno nas aulas de arte, certo? Uma outra questão que é muito importante a gente discutir é a integração das áreas artísticas. Vocês sabem que o componente curricular arte, ele é composto pelas 4 linguagens artísticas, artes visuais, música, teatro e dança. Então quando a gente pensa nessa questão do ensino da arte, a gente tem que contemplar essas 4 áreas. O aluno tem assegurado por lei a aprendizagem, o ensino dessas 4 áreas artísticas. Então, nós temos que, quando fazemos o nosso planejamento, pensar nessa integração. Não é uma escolha do professor e nem a vontade, eu vou trabalhar só com artes visuais, eu vou trabalhar só com música, ou teatro, ou dança. É direito do aluno. Então, se eu tenho facilidade maior com uma delas, naturalmente pode ser meu carro-chefe, mas eu não posso ter um planejamento que seja desequilibrado, que o aluno trabalhe 80% do tempo das aulas que ele tem com artes visuais e daí 2, 3 aulas com as restantes. Então esse planejamento tem que ser equilibrado, ok? Então agora eu vou apresentar para vocês alguns materiais que vocês têm na escola de vocês, então procurem esses materiais que vocês podem trabalhar na aula de arte com ele. Então esses materiais de alguma forma chegaram à sua escola, ou por doação, ou porque são materiais institucionais, e que vocês então devem buscar na escola, conhecer, para poder utilizar nos planejamentos de vocês. Então esse é um jogo de discriminação visual. O objetivo é o aluno observar a imagem e reconhecer algumas formas. Então, aqui no caso, o cavalo, ele vai descobrir, vai tentar, através da análise e observação, descobrir onde estão algumas imagens aqui que nós temos na obra. Aqui nós temos um jogo de composição, cujo objetivo é observar
no primeiro momento, no segundo momento preencher, né, conforme a imagem, e num terceiro momento ele vai, a partir dessa observação, tentar reproduzir a imagem do cartão. Esse jogo proporciona uma série de outras possibilidades, como também diferentes visões dessa mesma imagem, tentar trocar, reproduzir, pode ser feito de forma coletiva, pode ser feito de forma individual. Então, uma série de questões podem ser resolvidas aqui na questão da composição a partir desse jogo. Esse é o material Museu na Escola, que todas as escolas da rede possuem. Então, vou mostrar o que nós temos dentro dele. O material é composto por 100 pranchas, né, de reproduções, o caderno do professor, com informações referentes ao material, para que o professor pesquise, falando de todas as obras, contexto de cada uma delas. Nós temos um mapa cronológico com a linha do tempo, relacionando as obras do material. Temos aqui um outro mapa localizando os espaços culturais de Curitiba. Temos um DVD com as obras tridimensionais ou as obras que estão nas ruas de Curitiba. Um expositor para que o professor possa, em sala de aula, expor a obra enquanto fala sobre ela. Temos o caderno pedagógico de arte, né, onde você vai encontrar sobre as 4 áreas artísticas, o encaminhamento metodológico da área, e aqui ao final algumas pranchas que você pode usar. Temos exemplar também da coletânea de relatos de experiência do curso Arte Afro-Brasileira no Ensino Fundamental, realizado alguns anos atrás, e que algumas unidades receberam esse material. Então aqui é o relato de algumas professoras sobre o trabalho com essa temática. A DVD-teca do Arte na Escola foi enviada pelo Ministério da Educação diretamente para as escolas. Então ela é constituída por 30 DVDs de artes visuais e cada um deles vem com um encaminhamento metodológico e algumas questões referentes ao artista abordado. Então verifique se a sua escola foi uma das contempladas, porque é um material muito bom e deve ser trabalhado com os alunos. Por hoje é só, pessoal. Espero ter sido proveitoso para vocês e até a próxima.